Olá, amigos. Nós somos professores. Como professores, a gente está acostumado a, para cada sala de aula que a gente vai dar a mesma aula, mas a gente dá de aula de forma diferente, porque a gente percebe, de certa maneira, as reações dos alunos, e essas reações, de certa maneira, influenciam a nossa maneira de tratar o assunto, né? Bom, isso é uma coisa que a gente faz naturalmente, mas um livro, por exemplo, não tem isso. Um livro é aquilo e é aquilo, independente de quem ele vai ser, de por quem ele vai ser consumido. Tá? As páginas não se modificam, não é possível, eventualmente de um ano para outro. Bom, quando um livro vai ser consumido, pode ser que, para determinadas pessoas, ele não esteja legal. A forma de escrita pode não estar bacana, pode não estar inteligível. Bom, isso é um fenômeno geral, mas isso não vai mudar os livros por causa disso. Só que há determinadas situações em que, quando você vai utilizar esses materiais, a pessoa realmente está bastante distante. Por exemplo, a pessoa é cega, não consegue ver o que está escrito no livro, aí vai ter que fazer alguma adaptação, né? Ou então aquele conteúdo está explicado utilizando coisas que a pessoa não domina. Por exemplo, vamos imaginar você olha aí na beira do rio Danúbio. O rio Danúbio fica, sei lá, na Europa, então não dá para se fazer uma comparação de um conhecimento de uma pessoa que nasceu, sei lá, em Mato Grosso do Sul com o rio Danúbio. Pode ser que algum milionário lá do Mato Grosso do Sul tenha visitado lá o rio Danúbio, mas é claro que você não vai usar esse tipo de exemplo. Se você tem um livro importado em que você vai fazer uma tradução, você vai trocar esse exemplo do rio Danúbio por uma outra coisa qualquer que seja coerente com os conhecimentos das pessoas. Isso é mais ou menos óbvio. Mesma coisa quando você está tratando com situações de deficiência ou com situações de problemas cognitivos ou de regionalidades. A verdade é a seguinte: se a gente fosse pensar sério, a gente faria assim: tudo tinha que ter uma adaptação. Da mesma maneira que, quando nós conversamos, nós adaptamos dinamicamente a nossa conversa para fazer com que o que nós estamos conversando seja maximizado em termos da compreensão do nosso interlocutor. A gente faz isso porque a gente considera que cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem uma peculiaridade, e essa peculiaridade pode ser bastante impeditiva da compreensão, em termos da compreensão daquilo que a gente quer falar. E cada pessoa é um jeito. Uma pessoa tem determinadas peculiaridades, a outra tem outras maiores, menores. Quando a pessoa tem deficiência, especialmente uma deficiência grande, como é o caso da deficiência visual, essas adaptações normalmente vão ser necessárias. Em tudo quanto é material didático, vai ser realmente preciso mudar a forma como você passa o conteúdo, tá? Você vai ter que olhar para o conteúdo e descobrir que determinadas coisas você não pode apresentar, ou pelo menos não pode apresentar daquela maneira como está escrito. Por exemplo, lá num livro de geografia, olhe para o céu, veja as nuvens. A pessoa cega não vai olhar para o céu e não vai ver as nuvens. Então você vai ter que adaptar. Você vai ter que selecionar o que vai ser dado e como vai ser dado, o que pode significar você remover algumas coisas, mas aí, ao remover, vai ficar um buraco. E você, eventualmente, vai ter que introduzir coisas que não existiam originalmente, para que o assunto fique completo, para que ele ganhe a mesma importância do que o material original tinha. E nesse processo, quando você vai apresentar determinado material para uma determinada pessoa, e essa pessoa tem uma deficiência grave, pode ser que você vai precisar também de alocar alguns recursos externos, alguns recursos que não estão ali na tua frente da sala de aula. Para isso existem as salas de recursos multifuncionais. Para você ter uma impressora Braille lá, você ter alguns dispositivos que você não tinha à sua disposição na sala de aula comum. Mas isso pode não ser suficiente, porque você pode eventualmente precisar até de uma outra pessoa
uma pessoa especializada, algum serviço de apoio para que você consiga fazer a adaptação de um determinado item. É importante você não ter medo. Vai fazer a adaptação, vai fazer. A legislação permite? A legislação permite e a legislação incentiva que você faça uma boa adaptação para que o resultado que é necessário obter, ou seja, que o aluno aprenda aquilo que você está querendo explicar, que ele seja maximizado. Esse resultado tem que ser o melhor possível. E a segunda coisa, nem todo mundo tem o mesmo tempo. Isso parece uma besteira, mas olha só, se você vai produzir um texto utilizando papel e lápis, ou se você vai produzir um texto utilizando o computador, ou se você vai produzir um texto utilizando braille, você vai ter tempos diferentes, uns mais rápidos, outros mais lentos, outros mais sujeitos a erros, mas o tempo é muito importante. A calibragem do tempo tem que ser feita sempre. Sempre. Você acha que duas pessoas escrevem com a mesma velocidade? Não, um escreve mais rápido, tem uma caligrafia mais ágil, outros escrevem devagarzinho, aquela letra bonitinha, né? Não necessariamente todo mundo tem o mesmo tempo. E você tem que flexibilizar para que o resultado seja ótimo para todo mundo. Bom, a administração da escola tem que entender que a adaptação é necessária e ela é legal. A lei diz que se você tem uma pessoa com deficiência e você precisa fazer uma adaptação, tirar coisas do conteúdo, botar coisas, mudar a forma com que aquela coisa é explicada, agregar itens, remover itens, isso é previsto na lei. E o tempo também. O tempo de você colocar mais tempo para realizar determinada tarefa. Isso é previsto na lei. Então não tenha medo. A adaptação é isso, tem que ter coragem. Porque nem sempre, quando você vai tratar com o assunto escola, a receptividade é a melhor possível. O que é importante? O que é importante é que o aluno aprenda com interesse, que o assunto seja bacana, que ele goste daquilo que está escutando e que ele não faça grande esforço para assimilar aquele conteúdo e que não tenha que usar a imaginação exageradamente. E quando a pessoa tem algum tipo de deficiência, nós temos que sempre buscar a maior integração possível com os outros alunos. Vai ser sempre necessário que nós escolhamos a estratégia de como aplicar o nosso conhecimento para que o aluno entenda dessa maneira, confortável, sem esforço, com interesse. Tá? E aí, para isso, a gente vai ter que ter algumas decisões. Por exemplo, essa nossa estratégia é uma estratégia pontual. A gente vai resolver aquele caso, então nós vamos agir dessa maneira nessa vez. Ou então, vamos fazer às vezes, ou vamos fazer durante o curso. Quanto mais a gente mobiliza tempo para realizar a nossa atividade, mais a gente vai ter que bolar uma coisa mais bem feita. Se for uma coisa pontual, a gente pode fazer meio improvisado, mas não deve. Deve procurar sempre fazer o melhor possível. Outra coisa, existe uma sala de recursos multifuncional. E nós temos então que fazer uma adaptação e vamos supor que a pessoa vai fazer o uso da sala multifuncional para realizar alguma atividade que tem a ver com a nossa adaptação. Temos que pensar, será que o que a gente espera que aconteça lá na sala de recursos multifuncional é possível? Será que o professor que está lá fazendo a orientação, será que ele tem como fazer aquilo que a gente deseja? Ou será que o que a gente precisa que o aluno encontre na sala de recursos multifuncional está lá, existe dentro da sala? Será que a gente não precisará de utilizar outros ambientes? Será que a gente não vai precisar, eventualmente, para resolver aquela situação específica, chamar uma pessoa de fora, chamar uma equipe complementar? Bom, adaptação, tudo é possível, mas a gente deve sempre tentar minimizar o esforço, ou minimizar o uso dos recursos externos, porque isso não é muito fácil de a gente conseguir. A gente deve tentar fazer o possível com aquilo que a gente tem, com aquilo que está à nossa disposição, que a gente tem certeza que vai funcionar, porque o esforço exagerado só vai deixar todo mundo, inclusive o aluno, desmotivado. A gente então vai fazer as adaptações, mas temos que ter um cuidado. O cuidado é o seguinte, vamos adaptar o quê? A gente pode cair num modelo que a gente sai adaptando tudo.
vai ficar tudo muito bom, mas a trabalheira vai ser imensa. E tem um problema pior do que isso, um problema conceitual. Quando a gente vai fazer uma adaptação, a gente está transformando o mundo num mundo similar que vale para a pessoa com deficiência. Então, se a gente puder colocar tudo no mesmo saco, se a adaptação for feita de tal maneira que nós trabalhamos com um modelo único para todo mundo, num processo inclusivo, a pessoa com deficiência, a pessoa sem deficiência, aprender da mesma maneira. Em vez de mudar só para a pessoa com deficiência, muda para que todos possam seguir o mesmo modelo, e o que a gente chamaria de design universal. Isso é muito melhor. Isso pode produzir um resultado muito mais convincente e o aluno com deficiência não vai se sentir diferente. Ele vai aprender da mesma maneira que os outros. E os outros vão poder interagir com a pessoa com deficiência da melhor maneira possível. Bom, mas quando não for possível ou quando for inadequado, adaptar? Sim. Adaptar considerando a sala de recursos multifuncional, adaptar considerando o uso de recursos externos, tendo bom senso. Então, em resumo, o processo de adaptação é um processo que precisa ser feito, tem que ser feito com competência, tem que ser feito com o maior cuidado possível para preservar a questão da inclusão, mas é muito importante. É uma coisa que está dentro da lei. Não fique com medo. Mudar o tempo? Ok, é possível. Mudar o conteúdo? Ok, é possível. Mudar a forma com que a coisa é dada? Ok, é possível. Agora, é interessante você dar uma lida nas sugestões que o Ministério da Educação faz com relação às questões de adaptação curricular. Porque ali você vai encontrar, digamos, a forma com que o MEC imagina que seja a melhor possível de ser produzida a sua adaptação. De qualquer maneira, não é nada complicado, são muito mais ideias gerais. Tem um texto interessantíssimo que nós colocamos com referência da professora Elizabeth Dias de Sá, que faz algumas considerações também sobre esse interessantíssimo tema, adaptação curricular.